Cristo hoje, eu não teria vindo à igreja. Irmãos e irmãs queridos, falar sobre a vinda de Jesus, falar sobre o arrebatamento da igreja, causa em algumas pessoas um temor, causa em algumas pessoas uma preocupação. Não a preocupação de morar no céu, não a preocupação de se preparar ou de estar preparado para ir morar no céu. Causa a preocupação por não estar preparado. E esta palavra da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, nos desnuda a nossa situação de como nós estamos diante de Deus. Jesus está voltando e todos nós temos que estar não nos preparando. O crente que está se preparando é um grande candidato a ir para o inferno. O crente, ele tem que estar preparado. O salvo, ele tem que estar pronto. Porque Jesus pode vir a qualquer momento. Jesus pode vir a qualquer hora. Nós falamos há pouco no Ar Livre que semana passada, esses dias atrás, eu parei numa barraquinha que eu estava a fim de tomar um açaí e a Cíntia sabe que eu não sou muito chegado a açaí. Mas nesse dia eu quis tomar, pronto. Simples assim. E depois eu entendi por que aquela vontade. E eu entrei na barraca e uma moça chegou para mim e perguntou: o senhor é pastor? Eu falei: sim, sou. Então me explique a respeito do arrebatamento. Me fale a respeito da vinda de Jesus. Como isso vai acontecer? O mundo está em polvorosa. O mundo está ouvindo sobre o arrebatamento. Há uma novela que se passa numa determinada emissora de TV que trouxe esse tema e as pessoas estão com medo, mas não querem tomar posições diante de Deus. Os sinais indicam que Jesus está próximo para arrebatar a sua igreja. E o que significa arrebatamento? O que significa arrebatar? Arrebatamento, ela vem de uma palavra grega e de uma palavra latina que significa rapto, que significa tirar com força, que significa tirar com violência, significa retirada brusca, de repente. O arrebatamento implica de uma retirada milagrosa e sobrenatural e inesperada da igreja deste mundo. Vai ser no abrir e fechar de olhos, vai ser de repente, quando não se está esperando. A Bíblia nos diz, no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 36, diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. Em Lucas capítulo 12, versículo 40, diz assim: portanto, estáis vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora em que ninguém imagina, na hora em que ninguém está esperando. Vai ser uma hora
em que está todo mundo achando que está tudo bem. Vai ser uma hora que as pessoas vão achar que está tudo legal. Vai ser, de repente, um abrir e fechar de olhos. A Bíblia nos descreve, no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 24 de Mateus, nos indica que a vinda de Jesus, que o arrebatamento da igreja está próximo. E nós temos falado à igreja sobre as trombetas de aviso. Nós temos dito à igreja que os sinais da vinda de Jesus, descrito em Mateus capítulo 24, que são pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, pestes, terremotos, todas essas situações que o livro de Mateus, capítulo 24, fala, e depois ele diz que isto são princípios de dores. Estes sinais, descritos no livro de Mateus, no capítulo 24, são trombetas de aviso, que são soadas, são tocadas, todos escutam, todos sabem que há alguma coisa estranha acontecendo. Crentes e não crentes entendem que há alguma coisa errada. Os valores estão invertidos. Nós encontramos na Bíblia a descrição do aumento da corrupção, de homens amantes de si mesmos, de homens irreconciliáveis. Um dos sinais que a Bíblia nos mostra fala sobre falsos ensinamentos, falsos mestres. A Bíblia descreve diversas situações que são sinais, que são as trombetas de aviso. E essas trombetas, eu afirmo que todos escutam, crentes e não crentes, salvos e não salvos, todos escutam o soar desta trombeta. Cada sinal que nós vimos se cumprir das Escrituras é uma trombeta de aviso que está sendo soada. Nós estamos vivendo momento de pestes, conforme a Bíblia descreve. Todos estão com determinado medo da febre amarela. A população está sendo vacinada em diversos estados do Brasil por causa da febre amarela. A população está sendo convidada a tomar vacina contra a febre amarela. Nós, todo ano, somos convidados a tomar a vacina contra a gripe. Algum tempo atrás, todos nós vivíamos a questão de um vírus chamado ébola. Nós estamos vivendo um momento de pestes. Por mais que se avança a medicina, todo dia, ou quase todo dia, aparece uma doença diferente. Nós estamos vivendo um momento em que, da inversão de valores, os pais de ver mandar nos filhos, são os filhos que estão mandando nos pais. Os filhos, hoje, em algumas casas, têm mais autoridade do que os pais. E a Bíblia ensina que os filhos devem estar debaixo da autoridade dos pais. Os pais que não têm os filhos sob o seu domínio estão completamente contra o que a Bíblia ensina, do que a Bíblia fala. A Bíblia nos fala sobre os problemas da natureza, terremoto. Esses dias atrás, nós, nessa cidade do Rio de Janeiro, vivemos as questões de uma chuva forte. Casas sendo inundadas, dias sem luz. Tudo isso, irmãos,
e tantas outras coisas que nós vivemos são trombetas de aviso, que está anunciando ao mundo que Jesus está voltando. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que as trombetas estão soando, que ouçam ou deixam de ouvir. Jesus está voltando. Irmãos queridos, eu quero te dizer uma coisa. Mesmo que o Senhor demore ainda um dia, uma semana, um mês, um ano e uma década, por mais que o Senhor demore o tempo que demorar, eu quero te dizer uma coisa, que a igreja está indo para o céu. A igreja está indo para o céu. Pode demorar um ano, mas nós estamos indo. Pode demorar um dia, mas nós estamos indo. Os salvos estão caminhando para a glória celestial. A Bíblia nos diz assim, olha, desde quando eu me entendo, eu ouço falar da vinda de Jesus. E o apóstolo diz assim, olha, o Senhor não tem a sua vinda por tardia, mas Ele não quer que ninguém se perca. O Senhor Deus está dando tempo. Deus está dando tempo para aqueles que estão distanciados dEle. Irmãos, eu sinto que Jesus está voltando. Eu sinto que a cada dia que se passa, próximo está o meu Senhor de vir. Eu estava hoje em casa pensando de manhã, antes de vir para a igreja, e veio no meu coração um sentimento que quando Jesus voltar, naqueles momentos, haverá uma alegria muito intensa no coração do salvo. Haverá uma alegria tão grande que nós não conseguiremos nos conter no instante, no momento do arrebatamento da igreja. Eu estava em casa e veio esse sentimento no meu coração, que quando o Senhor se levantar e quando der ordem aos anjos para tocar a trombeta, aqui na terra haverá, irmãos, nos salvos, uma alegria, um gozo muito intenso. Irmãos queridos, eu quero te convidar para você participar desta alegria. Eu quero te convidar para você estar esperando Jesus em glória, porque Jesus está voltando e a igreja está indo para o céu. Se você crê, se você está esperando, ou se você não está esperando, nós estamos indo para a glória. Nós estamos indo para a glória. E Jesus diz assim, não se turbe o teu coração. Se você está com o seu coração triste por causa das situações que você está vivendo, se você está com o seu coração triste, atribulado por causa dessas questões que você vive aqui na terra, a Bíblia diz que o gozo celeste não pode se comparar com a momentânea, com esses momentos tristes que nós vivemos aqui na terra, porque no céu existe um lugar melhor. Existe um lugar melhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Sabe, irmãos, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 18, diz assim, olha, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aqueles que servem a Deus e o que não serve a Deus. O Senhor vai fazer a diferença, o Senhor vai fazer a seleção, vai colocar os salvos à sua direita. E vai dizer aos salvos, diz assim, ei, salvos, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o que está preparado para vocês desde a fundação do tempo. E dirá aqueles que estão à esquerda, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. O Senhor vai fazer a diferença, vai fazer a separação, porque nem todos que estão aqui
se não estiverem no prumo, se não estiverem na obediência, não entra no céu. Pode cantar bonito, pode tocar bonito, pode pregar bonito, pode até sapatear, pode plantar bananeira, mas se não estiver na presença do Senhor, vai ficar, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Falar em mistério, sapatear não significa, irmãos, entrar no céu, não. Tem um hino que diz assim, só entra lavado no sangue de Jesus. Só entra no céu os santos. E santidade convém aos santos. Sabe, amados, eu quero te dizer uma coisa, guarda o que eu vou te dizer. Os salvos, eles verão esse magnífico evento. Somente os salvos ouvirão o som das trombetas e arcanjos. Eu falei para vocês sobre as trombetas de aviso, mas eu quero falar à igreja agora sobre a trombeta de reunião. A Bíblia diz que soará a última trombeta. Essa última trombeta, irmãos, não será mais trombetas de aviso, será a trombeta de reunião. E esta trombeta de reunião, somente os salvos escutarão. A Bíblia diz que estarão dois no campo, um será tirado, outro será deixado. Estarão dois na cama, um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Estarão dois na moenda trabalhando, um vai ser tirado e outro vai ser deixado. Isso fala sobre a separação que o Senhor Deus vai fazer. E somente os salvos, somente salvo vai ter o ouvido ungido para escutar esta trombeta. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, diz assim, no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Irmãos, esse tempo do arrebatamento é muito rápido. Pá! Aconteceu. Vai ser no abrir e fechar de olhos. Vai ser numa velocidade espiritual. Quando foi escrito no abrir e fechar de olhos, é porque o escritor do livro, ele não conseguia medir esse tempo. O que ele sabia medir para que nós pudéssemos entender era um piscar, o tempo de um piscar. Mas esse tempo do abrir e fechar de olhos não é um tempo de uma piscada, é um tempo espiritual, é uma velocidade espiritual a qual não pode ser medido, é no abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo para você se consertar, não vai dar tempo para você pedir perdão, não vai dar tempo para nada. Estando tu preparado ou não, Jesus virá. Vai ser de repente. A trombeta de reunião vai soar. Vai ser como aquelas 10 virgens. Eram 10 virgens, todas vestidas de noivas. Todas na festa. Todas tinham vela na mão. Todas, as 10. Mas a diferença é que 10 tinham azeite sobressalente. Aquelas que tinham azeite sobressalente estavam esperando. E quando perto da meia-noite, a Bíblia diz que houve uma trombeta, um alarido tocando, e um arauto gritando, lá vem o noivo. Aqui estavam preparadas, que tinham lamparina, azeite na lamparina, elas entraram no gozo do seu Senhor. E as que não tinham ficaram, mas eu quero chamar a atenção que eram todas noivas. Estavam todas, a princípio, preparadas. A princípio estavam todas vestidas de noiva. Estavam todas prontas. Mas nem todas estavam esperando.
nem todas estavam esperando. Irmãos queridos, eu quero te dizer uma coisa. O arrebatamento será como o surgimento de um relâmpago, que sai no Oriente e mostra no Ocidente. Nós não podemos precisar o momento em que o relâmpago aparecerá. Mas eu quero te dizer, chamar a atenção de uma situação. Diz que será como o relâmpago. Não é um relâmpago qualquer. O texto bíblico será como o relâmpago, que sai do Oriente e mostra no Ocidente. O texto não diz que não será como um. Um é um artigo indefinido, mas será como o relâmpago, é um artigo definido. Não é um relâmpago qualquer, é um relâmpago que vai trazer para nós a vinda de Jesus. Será de repente, como um relâmpago que sai do Oriente e mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu quero te dizer uma coisa. Se você, meu irmão, que está hoje, não tem certeza da sua salvação, eu quero te dizer o seguinte, que os salvos, eles não vão poder presenciar e nem ouvir esses acontecimentos espirituais. Porque o soar dessa trombeta de reunião, somente, irmãos, será para os salvos. Somente os salvos escutarão. Não é crente não, é salvo. Somente os salvos escutarão, como se dissesse, Maranata, e ao escutar gritaremos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só salvo que escutarão. Quem não é salvo não vai participar desse acontecimento espiritual. Por quê, irmãos? Para participar desse evento, presenciar e ouvir, eles precisam ser transformados em corpos gloriosos. O texto diz, em 1 Coríntios, Paulo diz assim, olha, a respeito dos que dormem, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque nós que estamos vivos, nós não precederemos os que estão mortos, porque os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, fala que nós nos revestiremos da imortalidade. Fala que nós teremos um corpo glorificado. Quem não é salvo, eles não poderão participar deste evento glorioso, porque os seus corpos não são corpos glorificados. Essa transformação física, nesta transformação física, não poderemos contemplar a glória de Deus. Sem a transformação física, nós não poderemos contemplar a glória de Deus, porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Não herda. E diz assim como nós falamos em Filipenses capítulo 3, versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Sangue e carne não herda o reino de Deus. Como é que será o arrebatamento da igreja? A Bíblia diz assim, Jesus prometeu que voltaria. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11, Jesus, após ressuscitar, ele apareceu aos discípulos,
E a Bíblia nos diz lá em Atos capítulo 1, versículo 11, Jesus ia ser levado aos céus, 2 anjos ficaram do lado dele e disse para aquela multidão que estava lá vendo esta situação, diz assim, os quais lhe disseram os anjos, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Há uma promessa de Deus. A vinda de Jesus será assim, irmãos. Será tocada a última trombeta. A trombeta de reunião. É uma trombeta diferente, com um som diferente. Uma trombeta com uma tonalidade diferente. Com um som diferenciado. Não pense você que é igual às trombetas de aviso. Como nós falamos, as trombetas de aviso todos escutam. Todos entendem. Mas a trombeta de reunião, ela terá um som diferente. Somente os salvos escutarão. E haverá a separação. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, diz assim, Paulo, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Irmãos e irmãs queridas, precisamos estar prontos, precisamos estar preparados, porque não vai dar tempo para nada. Você tem que estar pronto agora. Não haverá tempo para reconciliação, não vai ter tempo para você pedir perdão, não vai dar tempo para você se consertar. É como se fosse, irmãos, a morte. Na hora que ela chega, você não tem como. Você não tem como você voltar em casa. Você não vai dizer, morte, espera aí que eu vou em casa, dar um beijo na minha esposa e volto. Jesus está voltando para vir buscar os santos, para vir buscar os lavados e remidos no sangue de Jesus. O momento é agora da reconciliação. O momento é agora de fazer conserto com Deus. O momento é agora de voltar aos caminhos do Senhor. O momento é agora de você trilhar os caminhos do Senhor. Quando eu digo os caminhos do Senhor, os caminhos do Senhor não são os seus caminhos. Não é o caminho que você acha que você deve andar, ou o caminho que você está andando. O Senhor Deus te conhece. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Dos altos céus eles tudo vê. Olha o que diz a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Do versículo 13 ao versículo 18. Diz assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que dorme, porque não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Há pessoas que não querem aceitar Jesus. Há pessoas que não querem andar na obediência da palavra. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim, meu irmão, não fique triste por causa deles, que não tem esperança. No versículo 14 diz assim, porque se cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, assim também aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com Ele.
Versículo 15. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E a palavra de Deus, fechando este versículo, diz assim, olha, portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Console o seu irmão dizendo, Jesus está voltando. Seja firme, irmão. Seja firme, minha irmã, porque Jesus está voltando. A sua momentânea aflição, ela é por um pouquinho de tempo, porque Jesus está voltando. No versículo 16, diz que o mesmo Senhor voltará do céu. Aquele Senhor que subiu, que eu disse para os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Este mesmo Senhor, da mesma maneira que vocês viram Ele subir, Ele voltará. O mesmo Senhor. E diz que com alarido, esse alarido, irmãos, vai ser com barulho de guerra. É como um relâmpago. Vocês já viram o relâmpago sem barulho? Relâmpago sem barulho, como um barulho de guerra, com alarido, com som de trovão, com voz de arcanjo, som de trombeta. Mas apesar deste barulho todo, somente os salvos escutarão. Tem um hino que diz assim, irmãos, estarás tu preparado quando Jesus vier? Estarás tu vigiando quando Jesus vier? Ó que noite, solene noite, brilhará a sua luz quando Jesus vier. É um hino da harpa. Apesar desse som de guerra, esse barulho de guerra, som de trovão, voz de arcanjo, som de trombeta, somente os salvos escutarão. E os que não salvos vão ficar perturbados. Aonde está aquele povo barulhento? Ei! Aonde está que eu não vejo nenhum irmão? Alguém com voz de lamento a dizer neste momento, este povo foi embora para Sião. Este povo foi morar com o seu Senhor. Este povo está gozando da glória. Aleluia! A ressurreição dos crentes que morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão transformados. Convém que é mortal se revista da imortalidade. O que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Como eu disse para você, Paulo diz lá em 1 Coríntios, eis que vos digo um mistério, que nem todos morreremos, mas seremos transformados em um abrir e fechar de olhos antes do soar da última trombeta. Porque os mortos, os vivos não ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois que nós que estamos vivos seremos arrebatados. Há um tempo de Deus. Não importa aonde essas pessoas que morreram na esperança de Jesus foram sepultadas. Ao ouvir o soar da trombeta, de Adão
até o último homem, eles ressuscitarão. E nós que estamos vivos seremos arrebatados, e juntos encontraremos o Senhor nas nuvens e entrarão na mansão celestial, recebendo: vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o que está preparado para vocês. E quando nós entrarmos na mansão celestial, o Senhor nos receberá e nos dará, irmãos, a nossa coroa. Nós receberemos veste branca, nós receberemos uma pedrinha branca com o nosso novo nome. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E o Senhor diz assim: bem-aventurados, Jandaramanahassai, bem-aventurados, 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 irmãos. Bem-aventurados serão aqueles que participar da primeira ressurreição, diz a palavra do Senhor. No abrir e fechar de olhos, nós, os vivos, seremos arrebatados, os mortos serão transformados, receberemos corpos gloriosos. Irmãos queridos, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Tudo num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, num tempo espiritual que não pôde ser medido, na velocidade superior a um relâmpago, um tempo espiritual. E aí, irmãos, diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4,18, estaremos para sempre com o Senhor. E lendo essa palavra, hoje de manhã, antes de vir para a igreja, o Senhor Deus colocou no meu coração esse último versículo: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Que nesta noite os irmãos sejam consolados com esta palavra, dizendo: Jesus está voltando. Prepara-te, igreja do Senhor, porque Jesus está voltando. Se você, meu irmão e minha irmã, está preparado ou não, prepara-te para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Prepara-te para encontrar-se com o Senhor na glória, porque Jesus está voltando. E eu quero convidar a igreja a cantar junto comigo o hino 125 da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus está voltando para nos arrebatar, para vir levar-nos para a mansão celestial. Vai ser num instante, irmão, num tempo espiritual, num tempo em que você não pode medir num cronômetro, num tempo em que você, quando você menos esperar, acontece a vinda de Jesus, para levar os salvos, os remidos e lavados no sangue de Jesus. No 125 da nossa harpa cristã. Vem outra vez nosso Salvador, quem dera hoje ver, para reinar com poder e amor, quem dera hoje ver. Já por sua esposa vem outra vez, os que esperam em oração, fora do mundo de tremés, quem dera hoje vir. Glória, aleluia. E culminação da Ramanahas, oh, e cante, culminai, e de mistério andaramanai, oh Deus, aleluia, glória, me arrebatará, glória, Cristo vem outra vez.
terminará o poder do mal. Quem dera hoje ser, começará um prazer sem igual. Quem dera hoje ser. Todos os mortos em Cristo serão arrebatados por meu Senhor. Quando esta glória aqui virão, quem dera hoje ser. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroar o Rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glórias, glórias, outra vez, em santidade nos deve achar. Eis que Ele pode vir, ei Deus, todos velando com gozo e paz. Eis que Ele pode vir. Multiplicados sinais estão no Oriente, veio o alvor. Breve os crentes subirão, quem dera hoje vir. Glória, Janda Ramanassai, oh Deus, aleluia, aleluia, oh Deus, apresse a vir buscar a sua igreja. Aleluia! Oh, meu Senhor! Glória, glória, tu vem outra vez. Aleluia! 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 Oh Deus! Aleluia! E combinaçais! Aleluia! Deus! Prepara a tua igreja, Senhor, para ir morar contigo! Aleluia! 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 Glórias, glórias, gozo sem fim trará. Aleluia, aleluia. Aleluia. Janda Ramanassai. Oh Deus. Cristo vem outra vez, terminará o poder do mal. Quem dera hoje ser, começará um prazer sem igual. Quem dera hoje ser, todos os mortos em Cristo serão arrebatados por meu Senhor. Quando estas glórias aqui virão, quem dera hoje ser. Glórias, glórias, gozo enfim trará. Glórias, glórias,
ao coroar o Rei. Glórias, glória na Ramanassai. E Deus, aleluia. Cristo vem outra vez, em santidade nos deve achar, eis que Ele pode vir, todos velando com gozo e paz, eis que Ele pode vir. Multiplicados sinais estão no Oriente, veio ao voo. Breve os crentes subirão, quem dera hoje vir. Glória, aleluia, aleluia. Oh Deus, aleluia, a coroar o Rei. Glórias, glórias, aleluia. Cristo vem outra vez. Aleluia. Yandaramanahatsai. Oh Deus, aleluia. Aleluia. Jesus está voltando. Aleluia.